Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopses. A gente já tem aí uma tonelada de vídeo, né, cara? Lendo sinopse não acaba. Eu tento fazer o número, né? Eu tento correr aqui, ler bastante sinopse em cada vídeo para fazer o número de sinopses diminuir de 180, mas sempre que eu faço vídeo chega mais e esse número não diminui, cara. Essas 180 sinopses continuam aqui no e-mail. Mas vamos lá, enquanto vocês mandarem, eu tô lendo. Eu queria pedir já aqui no começo para você o seu like aqui embaixo, porque é com essa interação, né, like, comentário, que o YouTube considera que o vídeo tem engajamento e faz ele enviar para outras pessoas, inclusive para os próprios inscritos do canal, né? Você acha que o canal tem pouco view? Eu também acho. Isso é porque o YouTube não envia nem para quem está inscrito. Então, se você puder deixar o seu like, seu comentário aqui embaixo, vai me ajudar bastante pro YouTube mandar esse vídeo, pelo menos pros meus inscritos, não é nem trair gente nova, eu só quero que ele pelo menos envie para quem está inscrito. Mas vamos parar de chororô e vamos começar a ler a sinopse. Há uma ilha no Pacífico cuja ninguém... acho que é cuja, não sei. Há uma ilha no Pacífico que ninguém, nem mesmo a mídia, sabe como e quando surgiu. Diversas lendas reagem à história dessa ilha, mas com certeza a mais famosa delas é a do nascimento de sensíveis ao redor do seu território. Crianças com habilidades mediúnicas acima do normal. Uma habilidade mediúnica já é, por natureza, acima do normal, né? Acreditando ou não, a verdade é que dentre todas as crianças, que tá sem vírgula essa parte aqui e tá com erro de digitação, eu acho, aí ficou meio confuso, mas ok. Acreditando ou não, a verdade é que dentre todas as crianças, uma linha mais específica de uma das famílias da ilha recebia 2 novos integrantes com felicidade, mas não do mesmo modo que a comunidade da ilha. A família é obrigada a deixar seus filhos e 2 crianças pequenas são lançadas ao mar no meio do Pacífico. Eu não entendi. Essa família que recebeu esses 2 novos integrantes. São essas 2 crianças, talvez? Ok. A família é obrigada a deixar seus filhos e 2 crianças, as duas crianças, imagino que seja, são lançadas ao mar no meio do Pacífico. De algum modo, não se sabe como 2 bebês chegam à costa. Pelo menos dos bebês? Uma das costas. Não entendi. Do Japão, ok. Eles vão para o Japão. Águas agora passadas, como o mar, a maré nunca é a mesma, e o mesmo vale para esses 2 gêmeos que tentam ganhar sua vida como podem. Uma jovem adulta assalariada e seu irmão delinquente vivem suas vidas normalmente, entre aspas, ou talvez não tão normal assim. E logo de cara que a gente já caiu naquele mesmo sistema que eu sempre comento aqui, né? A gente tem todo um background de como trabalha, e quando vai entrar na história real pra gente descobrir o que de fato vai acontecer na história em si, na trama, ao longo dos capítulos que a gente vai ler, a sinopse ela acaba por ali. Então, eu não conheço os personagens, eu não sei quais são as motivações desses personagens, nem quais são os desafios ou coisas do tipo que eles vão passar, né? A gente só sabe meio que o background da história deles. Eu sempre fico meio assim com sinopses desse jeito, porque eu acho que esse background, né, eu sempre vou falar quase a mesma coisa, eu acho que esses backgrounds, quando é um background muito complexo, que envolve, sei lá, aspectos muito íntimos da vida do personagem, de como o personagem vai se construir daquele jeito, que nem no caso aqui, que eles têm habilidades mediúnicas acima das habilidades mediúnicas que o povo da ilha tem, pelo que eu pude entender. E aí teve todo esse lance de os pais adotivos deles tiveram que largar eles, alguma coisa assim, pelo que eu pude entender, né? Eles foram jogados no mar, foram meio que sacrificados pelos habitantes dessa ilha misteriosa. Então tem todo esse negócio. E quando você está mostrando isso do ponto de vista normal, né? A história parece passar no Japão, normal. Ela, que nem falou, ela é assalariada, né? Então tem um emprego comum, o cara é um delinquente padrãozinho. Tipo, mundo normal, né? Todo mundo normal, só que aí tem esse background. Esse background eu sempre considero que ficaria interessante como uma espécie de mistério dentro da história, né? Então não algo que você vai contar ali já nas primeiras páginas, porque talvez seja mais interessante a gente ir descobrindo por que eles fazem certas coisas diferentes ou especiais ou algo do tipo, do que a gente ter esse background de ficar esperando, né? Porque, por exemplo, quando eu leio a sinopse assim, então sabendo todo esse background,
e aí chegando, ele é assalariado, ele é delinquente, eles tentam levar a vida deles normalmente e tal. Eu já fico esperando alguns acontecimentos muito grandiosos, digamos assim, porque eles foram sacrificados, etc, sabe? Você já fica com uma expectativa muito alta no que vai acontecer e talvez essa expectativa ela tire um pouco o leitor de aproveitar ali aquele início da história, de conhecer os personagens, de conhecer quem eles são, porque você tá o tempo inteiro, enquanto tá mostrando lá a menina, sei lá, tendo problema no trabalho dela, então ela é empregada e tal, quando eu falo empregada, né, tipo contratada, assalariada, como tá aqui na sinopse, ela tá lá tendo problemas no trabalho dela e tal, o moleque tá delinquente, então tem problema com polícia, tem problema com essas coisas assim, briguinha de gangue, de repente essas coisas. E isso ali pode ser apresentado como importante no início da história para a gente construir esses personagens, mas se a gente sabe esse background fantástico deles, a gente está cagando para os problemas no trabalho que a menina tem, a gente vai cagando para os problemas que o irmão delinquente tem, só pensando no, peraí, o que vai vir, o que vai vir, o que vai ter de grandioso, vai aparecer um mago xamã aí, sabe? Você sempre vai estar naquele negócio mágico e tal. Então, eu diria que esse tipo de passado, ele pode ser, ainda mais se eles foram bebês e tal, eles não sabem também a origem deles, então talvez seja interessante colocar o leitor no mesmo ponto de vista deles, ponto de vista de duas pessoas normais, que têm algumas habilidades, algumas coisas ali que são um pouco diferentes, eles não sabem por que daquilo, aí entra dentro do argumento da história, né, do que o autor espera para a história, se eles vão ter interesse, vão ter curiosidade e interesse em saber a origem desses poderes, dessas habilidades mediúnicas que eles têm, ou não. Ou se eles aceitam, nós somos assim, é assim que é e tal, beleza, e aí seguem a vida, né, como falou aqui, normalmente, tentam seguir a vida normalmente e tal. Então, partindo desse ponto que a gente está no mesmo campo que eles, sem saber de onde eles vieram, aí a história pode ser caminhada trabalhando no mistério, de descobrindo a verdadeira história deles e tal, até eles investigarem essa ilha, esse tipo de coisa. Dá até pra fazer, aí eu já tô extrapolando, dá até pra fazer uma história meio que de mistério e de investigação, porque se é uma ilha que ninguém sabe como surgiu, de onde veio e tudo mais, talvez seja uma ilha que não tá no mapa, talvez seja uma ilha, né, realmente que existe um mistério muito grande ao redor dela, então eles precisam investigar esse tipo de coisa. E eles têm esse poder mediúnico, então, sei lá, de repente falar com mortos, falar com esse tipo de coisa, ou ver coisas do passado, né, flashes do passado, não sei, ou flashes do futuro. Enfim, aí tem que ver quais vão ser as habilidades mediúnicas que esses irmãos têm, né, e como que ativa elas. É sempre legal criar regras para as habilidades, para não ficar um negócio muito aberto e parecer às vezes o tal do Deus Ex Machina. Eu precisava, já faz tempo, fazer vídeo falando sobre alguns desses clichês de roteiro, não clichês, né, mas técnicas de roteiro e coisas do tipo, é porque quando fala Deus Ex Machina é uma técnica ruim, digamos assim, não, é o nome de uma técnica, mas é uma técnica ruim. Eu acho que eu já cheguei a comentar sobre Deus Ex Machina em alguns vídeos esparsos, mas eu nunca fiz um vídeo focado explicando o que é e etc. Mas enfim, vou fazer isso, me cobrem. Enfim, então, quando você vai desenvolver habilidades para algum personagem seu, poderes, é sempre legal você colocar esses poderes dentro de um conjunto de regras específico, principalmente em histórias mais curtas, né? Histórias como Naruto, Dragon Ball, One Piece, que tem centenas de capítulos, chegando quase a milhares de capítulos, geralmente eles criam uma regra e eles vão quebrando essa regra e mudando essa regra conforme a história vai pedindo, né? A história vai avançando muito e não dá para o personagem continuar com a mesma habilidade, com o mesmo poder que ele tinha lá no começo, porque as coisas vão escalonando num nível absurdo. Geralmente isso fica meio estranho, fica meio complicado, mas você acaba comprando porque realmente tem um espaço de tempo muito grande entre as coisas. Mas se você fosse pegar, por exemplo, esse espaço de tempo e reduzir ele numa história menor, você ia ver que ia ficar muito estranho, muito quebrado, essas mudanças de poderes e tal, essas coisas. Naruto, por exemplo, se você lembra, lá na terceira temporada no anime, uma das melhores lutas do anime, por sinal, o terceiro Hokage enfrentando o Orochimaru, o criador de Naruto ainda não tinha pensado em nada desse negócio de elemento, dos ninjas terem o chakra associado a algum elemento. Então eles cada um usava um monte de coisa. O Orochimaru cria um dragão de barro, de lama, que solta fogo. Quer dizer, o elemento barro já seria, né, a junção de dois elementos, terra e água, né? Lá pro futuro Naruto seria um negócio incrível. E você tem o Poeira, né,
Que é um dos elementos mais fodões do Naruto, da história do Naruto, porque ele junta 3 elementos, sei lá, terra, vento e mais um lá que eu não lembro qual que era, mas eu sei que o Poeira juntava 3 elementos e o cara era fodão. Se você for ver, água, terra e fogo, porque o cara fez um dragão de lama que solta fogo, então, sabe? Eles usavam jutsus assim, que não tinha muito essa lógica de elemento, de poder usar uma coisa porque você é de um determinado elemento e não poder porque você não é. No Naruto não solta o tal do Katon lá, a bola de fogo do Sasuke, porque o elemento dele é vento. Então, tem toda essa paradinha que não era criada no começo e depois ele criou. Inclusive tem uma fala do Asuma muito boa que ele diz, né? Um dia o Asuma que ensina o Naruto, né, a usar vento, ele fala, um dia eu vou te ensinar sobre luz e sombra. E aí ele nunca ensina. Enfim, o autor esquece que isso existe e segue pra frente, até porque o Asuma morre um pouco depois disso. Enfim, então o que eu quero dizer é, se você vai criar, se a história é um pouco mais curta, né, eu sempre recomendo fazer histórias mais curtas, principalmente quando você está começando a fazer mangá, se você nunca fez e tal, mais curtas para você pegar a manha, pegar o jeito, entender mesmo como é que a coisa funciona, pense em limites de regras e regras muito claras e específicas para a habilidade do seu personagem. Então vamos lá, a gente está falando aqui de personagens que têm habilidades mediúnicas. A habilidade mediúnica existe uma gama gigantesca de possibilidade, então para você não abraçar toda essa gama de possibilidade de ter que ficar introduzindo a habilidade o tempo inteiro e aí parecer que você está tirando a habilidade sabe-se lá da onde para o seu personagem, é interessante você dar tipo, um limite. Então esse personagem aqui, a habilidade que ele tem é de repente o falar com fantasmas. Então beleza, ele vai falar com fantasma. É só isso que ele vai fazer. E aí, sei lá, tem a regra, né? O fantasma, ele só lembra das coisas que ele teve em vida. Então o fantasma ele não continua guardando memória, por exemplo. São regras que você vai colocando na sua história para delimitar ali o que aquilo vai acontecer. E é interessante porque quando você delimita essas regras, o seu leitor começa a trabalhar com essas regras na cabeça também e começa a criar teorias envolvendo essas regras e coisa do tipo. Então ele vai se sentindo mais dentro da história. Ele vai sentindo também ali mais parte daquilo porque ele entende as regras de como aquele mundo funciona. Quando você muda as regras dos poderes, muda as regras do mundo ao seu bel prazer, né, sem uma lógica, sem uma justificativa, o leitor se sente perdido e ele não sabe o que esperar mais da história. E aí ele ficar perdido pode fazer ele sair um pouco ali da história, não ter tanta empatia, tanta conexão com a trama que está sendo contada ali. Então define suas regras. Aí, por exemplo, a irmã ela pode, sei lá, ver cenas do passado ou do futuro, mas, sei lá, essas cenas são muito rápidas e é quando ela toca em algum determinado objeto. Ela não controla isso, por exemplo. Então, beleza. O fato dela não controlar e a cena seria um flash indica que ela vai ter que ter uma interpretação com relação àquela cena, com relação ao objeto que ela tocou, e aí vai ter que meio que fazer uma dedução com base naquilo. Isso ajuda a não ser uma personagem que, por exemplo, vê o futuro o tempo inteiro. Porque daí quando um personagem vê o futuro o tempo inteiro, ele sabe do futuro, não tem mistério para esse personagem, né? Ele sabe tudo o que vai acontecer. Então fica um personagem meio quebrado dentro da história, a não ser que você crie outras regras no mundo que ajudem a tornar aquele personagem menos quebrado, né? Funciona até parecido com o jogo nesse sentido, de um personagem ser muito quebrado e acabar quebrando o próprio entorno dele, né? Um personagem que ele é muito, muito forte em um jogo, que ele faz muita coisa, ele quebra o próprio jogo ao redor de si. E aí num mangá, num quadrinho, numa história, a coisa funciona mais ou menos do mesmo jeito. Você pega o Bleach, por exemplo, você tem o Kenpachi lá, que é um personagem completamente Deus Ex Machina, né? Ele consegue derrotar todo mundo com muita facilidade, porque ele é muito, muito forte. E aí o autor tem que ficar criando situações onde o Kenpachi está ocupado ou algo do tipo para ele não aparecer no meio daquele conflito ali e acabar com o conflito muito rápido. Então é sempre... ele tem que ficar dosando os usos do Kenpachi e criando essas soluções para que o Kenpachi não vire e quebrar a história como um todo, já que ele é fodão demais e derrota qualquer um muito fácil. Então, tem essas questões aí. Mas achei interessante a ideia. Como eu disse, eu fui aqui especulando sobre coisas que poderiam ser contadas, porque eu não sei exatamente qual que é a ideia da história que quer ser narrada aqui na sinopse, porque a gente só tem meio que o background e um pouquinho ali do início de como seria a trama que a gente vai estar lendo de fato no mangá. Ok, próxima sinopse. Nashimara Nariko, 15, 16 anos de idade, ganha um convite de sua tia como presente de aniversário para um passeio de barco. Até aí tudo bem, o passeio é
estranho lago. É em um estranho lago, ok. O passeio é em um estranho lago, onde só ela ouve um ronco pesado, entre aspas. Passeio é em um estranho lago, onde só ela ouve um ronco pesado, entra no barco. Eu não entendi. Entra no barco. Ah, tá. Ele tá narrando o que vai acontecendo. Entra no barco, se senta. Quando já estão no meio do lago, o barco começa a se encher de água e afunda. Ela, quase morrendo, vê um brilho entre as pedras, salva por um espelho. Agora tem um dragão para proteger dos ambiciosos caçadores olhos humanos. E aí, entre parênteses, fala: pena que ele não tá nem aí para ser protegido. Ok, eu não entendi o lance do espelho. Salva por um espelho. Eu realmente não entendi o lance do salva por um espelho. Mas, indo pro que eu interpretei aqui na sinopse, ela ganha esse passeio de barco, ela tá no barco, o barco faz água, ele afunda, ela cai, aí parece a cena do Shang-Chi, né? Ela vai afundando e tem um dragão, e o dragão salva ela. Pelo menos foi o que eu imaginei. Ou sei lá, esse dragão saiu do espelho que salvou ela. Eu já não sei, mas vamos rir a partir daí, porque não importa como esse dragão surgiu pra gente agora, nesse momento, importa a trama que vai se desenrolar a partir daí. Ela tem um dragão e ela tem que proteger esse dragão dos humanos, só que o dragão fica fazendo besteira e colocando eles em situações perigosas. Isso me faz pensar que ou o dragão tem personalidade e é um idiota desgraçado que fica se metendo em confusão meio que de propósito e tal, meio inconsequente, ou o dragão é como se fosse, sei lá, tipo um bebê humano, um animalzinho mesmo que não tem, né, tipo, noção do perigo, não tem noção das coisas, das atitudes que faz, e aí por isso acaba se metendo nesse perigo, né? Ele não tem noção das consequências ali, das coisas que ele vai fazer. Eu acho que ambos ficam interessantes de se trabalhar ali, né, já que o dragão é uma criatura mística e tal. Ela sendo uma garota, né, tipo, 15, 16 anos, você ainda não tem, né, recursos, não tem a mente tão formada assim. Agora, todo mundo tá brigando comigo. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, né, com 15, 16 anos você não dirige, você não tem uma casa própria, não tem esse tipo de coisa, você tem que esconder esse dragão dos seus pais, tem escola, tem um monte de obrigações, tem várias coisas ali no seu mundo que você não tem total controle para poder cuidar desse dragão apropriadamente. E é interessante, porque daí acaba aumentando o desafio da história da nossa amiga Nashimara. Eu acho que assim ficaria a leitura. Nashimara. Ok. Isso me lembra muito o começo do Digimon Tamers, se eu não me engano, que é o 3. Que é aquele que tem o Growlon e tal. No começo ele acha o Digimon e o Digimon tá no mundo real. E aí ele tem que ficar ele tem que ver a escola, tem que fazer todas as coisas que ele tem que fazer e ele tem que cuidar ali do... Não é Growlon. Growlon é a evolução dele, se eu não me engano. Aí ele tem um outro nome que eu não lembro mais qual que é. Mas enfim, ele tem que cuidar. O início do Digimon Tamers é bem interessante, me lembra bastante o que eu consigo imaginar para essa história aqui. Então você tem o bichinho lá e ela tem que cuidar desse bichinho até que em determinado momento vai ter esses caçadores e aí beleza, ela vai ter que se virar ainda mais, como se já não tivesse difícil o bastante, né? Manter esse bichinho ali protegido, alimentado, indo para a escola, tendo que esconder dos pais delas, etc. Todas essas coisas. Ela ainda vai ter que lidar com esses caçadores e tal. Eu acho bem interessante, né? O Stranger Things também, na primeira temporada principalmente, aborda um pouco isso com a Eleven, né? A 11. Eles têm que esconder ela e tal, tem que manter isso em segredo dos pais. Eu acho bem legal esse tipo de história onde você tem quase que uma criança, né? Eu até diria que daria até para diminuir um pouco a idade da personagem ali para, sei lá, em 13 e 15, vai? Não 15 e 16, entre 13 e 15, porque 15 e 16 já tem uma noção maior e tal da vida, algumas coisas assim. Entre 13 e 15 seria mais difícil ainda, seria ainda mais difícil manter isso, porque de 13 e 15 anos não tem nem a total responsabilidade de cuidar, né? Então seria ainda mais complicado. Acho que seria um desafio maior. Interessante para contar. De qualquer modo, eu acho que o grande tchan da história é onde que isso vai levar no final, né? Eu não consigo imaginar assim de imediato um final para a história, né?
a gente talvez teria que se aproximar da origem do dragão, de qual que seria o grande objetivo disso. Seria, sei lá, um lance de uma história de amizade, né? Ela vai aprendendo ali a cuidar desse dragão, alguma coisa. A gente pode trabalhar com isso de alguma forma também envolvendo a própria vida da personagem, né? Então, sei lá, por que seria importante para a personagem cuidar desse dragão e proteger esse dragão? Sei lá, talvez ela teve algum animalzinho, um cachorrinho, que ela não cuidou, o cachorrinho fugiu, atravessou a rua, foi atropelado, por exemplo, ou sei lá, caiu num rio, sabe? E se perdeu, enfim. Alguma coisa desse tipo que talvez daria um peso emocional maior para a personagem, de ela sentir que ela precisa cuidar desse dragão, né? Ainda mais se ele for um dragão não com personalidade, né? For aquele dragão mais realmente no estilo animalesco, animalzinho, que não tem noção dos atos e tal. Não fala, etc, não se comunica. Eita, bati aqui no tripé. Caraca. Acabei de perceber que eu tô gravando o vídeo inteiro com o microfone lá em cima. O áudio deve ter ficado uma porcaria. Caraca. Peço desculpas aí. Eu realmente esqueci de descer o microfone, velho. Nossa. Que sacanagem. Vou tentar fazer um tratamento do áudio pra ele não ficar tão ruim, mas a essa altura, né? Você já tava ouvindo um áudio bem bosta, provavelmente cheio de eco, já que o microfone tava levantado lá em cima. Caraca. Enfim, até perdi o que eu tava falando aqui. Trazendo isso, né, se ele for meio com um animalzinho, traçando um paralelo com, sei lá, algum animalzinho que ela teve, que por conta de uma irresponsabilidade ou algo do tipo dela, ela perdeu, faria realmente ter um peso muito maior de ela querer cuidar e querer proteger ele, principalmente depois que aparecessem esses caçadores, aparecesse esse tipo de coisa, onde ele ia ter que talvez contar para os pais dela, ia ter que contar com outras pessoas, precisar de ajuda diretamente, talvez ela ter alguns amigos ali que também vão ajudar. Fica uma parada bem legal. Consigo imaginar uma história bem, bem legal e bem bonita também, falando sobre amizade, sobre responsabilidade, né? Toda a história, ela precisa de um tema ali para ser trabalhado, né? Isso também é conhecido como subtexto, né? Que você tem ali uma história normal de uma criança que está querendo proteger um dragão, e isso é a visão mais superficial. Por baixo você tem a história de uma criança aprendendo a ter responsabilidade, sabe? Então, pô, esse negócio de criando... Eu tô falando criança, né? Tem 15, 16 anos, é uma jovem já. Enfim, então uma jovem que está aprendendo a ter responsabilidade, de repente. Uma jovem que está aprendendo o valor da amizade. Então tem sempre aquela história, né? Aí já é um modelo de história um tanto mais comum, que é onde você tem alguém que não tem amigos, que afasta as pessoas porque não sabe interagir, não sabe ter essa amizade, cultivar essa amizade, aí vai aprender meio que na marra a importância da amizade, como isso é importante e tal. Estou repetindo a mesma coisa que eu falei, só que com palavras diferentes. E aí, através dessa história, você vai ter essa lição, essa jornada da personagem principal de um ponto até outro. Então, do ponto de não ter tido responsabilidade de carregar uma culpa com relação a isso, ao ponto de ter que se provar, criar essa responsabilidade, e aí, a partir daí, poder se perdoar, né? Então, uma jornada realmente de auto-perdão, né? Poder se perdoar por aquilo que fez no passado. Eu acho bem legal, cara. Acho que dá pra trabalhar uma história muito bacana e muito bonita. Muito bonita de ser lida e realmente no final você terminar emocionado. E não precisa de 1 milhão de páginas e 100 capítulos para contar essa história. Eu acho que ela casa num one shot de uma maneira maravilhosa e incrível. Tenho certeza que muita gente ia adorar ler, cara. Eu adorei essa ideia, pelo menos, né, a ideia que tá aqui espremida e que eu remexi e imaginei na minha cabeça. É assim que funciona, né? A gente lê ali uma frase e imagina 1 milhão de coisas acontecendo em cima disso. Essa sinopse é meio grandinha, vai. Desde a criação do universo existem 9 deuses, espíritos ancestrais, 3 do bem, 3 neutros e 3 do mal, responsáveis pela criação do universo. Bem, natureza, bem. Eu não sei se ele está se referindo bem, como tipo bem, mal e tal, ou se ele está só falando bem, e aí começa a falar uma coisa, não sei. Bem, natureza e vida, céu, tempo, universo, mal, morte e inferno. Tá. Os 3 do bem, responsáveis pela criação da Terra, vivem nela, tendo sua morada onde conhecemos hoje por 3 pirâmides do Egito. Então seria o nosso mundo mesmo. O mal sempre quer destruir o bem, mas são impedidos pelos 3 deuses neutros. Até que um jovem faz um pacto e aprende tudo sobre o poder desses 3 deuses do bem, criadores da Terra, criando um reino em outro planeta. Nossa, eu já tô perdido. Tá nem na metade da sinopse, eu tô perdido. Os 3 deuses do mal também criam um ser maligno para destruir esse reino e assim enfrentar os 3 deuses do bem. Mas o jovem, já velho,
rei de tal reino, volta para a terra tendo 3 filhos para vencer o ser maligno. 20 anos se... Nossa Senhora! 20 anos se passam, os 3 jovens já crescidos voltam para o planeta para enfrentar o ser maligno e seu exército. Os 3 recebem os deuses dentro de seus corpos, proporcionando uma transformação. Os 3 do bem representando sua divindade por 3 animais da terra, leão, tigre e pantera. Eles recebem seus poderes e partem para enfrentar o ser maligno criado pelos ancestrais do mal. O universo, que era um deus neutro, se volta para o mal, acrescentando o poder desse ser maligno. Quando os 3 guerreiros chegam nesse planeta, encontram 12 fortalezas que o impedem de chegar até o ser maligno e precisam destruir todas antes do ser maligno conseguir um modo de abrir o portão para a Terra e dominá-la, já que ele não pode por não ter nascido nela e não ser humano. Uma proteção criada pelos deuses do bem... isso foi uma proteção criada pelos deuses do bem. No final, uma grande batalha acontece entre os 3 guerreiros da divindade e o ser maligno. Ok. Então, não foi uma sinopse, né? A gente precisa desligar um pouco disso. Foi realmente um resumo da história como um todo, né? O que aconteceria ao redor de toda a história. Beleza, eu fiquei meio confuso no começo porque eu tava com essa ideia de sinopse, tava tentando ver o que esperar. E aí foi adicionando um monte de coisa, um monte de camada, indo pulando no tempo e tudo mais, e aí achei meio confuso. Vamos aqui separar em alguns tópicos daquelas velhas perguntas que sempre, pra mim, eu sempre considero como a base para a criação de qualquer história. Você pensou numa história, você tem algumas perguntas que você precisa fazer. Essa questão de, por exemplo, os deuses serem do bem, neutros e do mal, é uma situação, vamos supor... eu não sei como descrever. Eu tava com a palavra na cabeça e sumiu. É uma condição, tipo assim, específica deles. Tipo assim, esses 3 deuses, eles têm essas características consideradas como boas e eles não conseguem mudar isso. E aí os 3 deuses neutros, os 3 deuses do mal também são assim, por serem. Eles têm personalidades e aí eles se voltam para esse lado. Porque, vamos lá, o que implica essas coisas? Quando você fala, por exemplo, que um deus neutro se voltou para o mal, ou que os 3 deuses neutros impediam os deuses do mal, eles não me parecem muito neutros nessa questão, se for realmente uma condição da existência do deus, sabe? Então, o deus bom, o deus mal, o deus neutro. Se o deus neutro ele escolhe um lado em algum determinado momento, então ele não é neutro. E mas, né, aí isso me dá a entender que esses deuses têm certa viabilidade de personalidade. Então não é que os do bem são sempre do bem, é só que eles escolheram caminhos que são considerados bons. Os do mal escolheram caminhos que são considerados maus. E os neutros ficaram ali no meio termo, porque, enfim, sei lá por quê. Só que, para isso, aí a gente precisaria de motivações para os 3 deuses do mal agirem dessa forma, para eles não serem só considerados maus e ponto. Aí, como eu falei, aí entra essa questão. Para mim fica um pouco ambíguo esse lado. Eu acho que precisa ser definido qual a condição de existência dos deuses. Se eles são como humanos, que escolhem seus lados, se eles são aquilo e pronto, porque eles são deuses, então eles não têm um livre-arbítrio, né? Eles só fazem aquilo ali porque é a natureza deles, digamos assim. E aí, nesse caso, eu acho que os 3 deuses neutros, eles talvez a Terra talvez eles estariam na Terra ou algo assim. Eles realmente não tenderiam, eles seriam a balança que iria igualar e impedir essa guerra. Porém, não me parece nem um pouco balanceado quando você tem uma Terra criada pelos deuses do bem e os deuses do mal tentam destruir essa Terra. Então, se os neutros eles estão protegendo os deuses do bem ou as criações dos deuses do bem, eles não são neutros, né? Eles estão igualmente do lado dos deuses do bem. Agora, se eles tiverem um resquício de livre-arbítrio, aí beleza, aí dá para trabalhar com isso mais, só que aí a gente precisa precisa trabalhar nos deuses maus para entender as motivações deles e por que eles querem destruir e tal, e não só porque, enfim, porque eles são do mal, sabe? Porque senão isso deixa a história muito superficial, e aí não fica um vilão que você teme, não fica um vilão que você se apega, não fica um personagem ali completo, que você
sinta que ele é como se fosse uma pessoa real. Aí você fala, mas se eles forem, se aquilo for condição da natureza deles, eles não vão ser como pessoas reais. Mas daí você consegue trabalhar isso na própria história, mostrando que eles realmente não têm livre-arbítrio, não têm escolha, que talvez isso é uma agonia, é uma coisa que você fala assim, mas é bom, eles são deuses. Então eles têm muito poder, só que eles não têm poder de escolha, que é um poder que os próprios humanos têm. Então, sabe, daria para trabalhar isso mais ou menos dessa forma. É difícil conceber personagens assim, mas eu acho que seria um jeito de trabalhar, porém aí a gente mexe mais ali nos neutros. Então, assim, eu sinto que indo para um lado ou para o outro é preciso mexer em alguns dos deuses, né? No caso de eles terem livre-arbítrio, a gente precisa mexer nos deuses do mal, e no caso de eles não terem livre-arbítrio, a gente precisa mexer um pouco nos deuses neutros. Aí, beleza, ok. Aí a gente vai para a segunda parte da história, que é esse carinha que criou seu próprio reino em outro mundo. Isso eu achei bizarro, porque se os deuses do bem criaram um mundo para eles, como que uma pessoa pode ir lá e criar um mundo para si só? Por que os deuses do mal querem destruir o mundo, os deuses do bem não criaram o seu próprio mundo mal, sei lá, o inferno ou qualquer coisa do tipo? Para mim, essa relação entre os deuses, ela não tá muito bem explicada. Pode ser que, beleza, a pessoa resumiu aqui o que pensou e tal, ela fez um resumo da história como um todo, então não tem aqui tudo que ela pensou para eles. Então, estou fazendo essas perguntas para levantar as ideias e a gente tentar chegar em algumas conclusões juntos aqui. Por exemplo, que teria que mexer um pouquinho nas motivações ou dos deuses neutros ou dos deuses do mal, de acordo com como esses deuses se comportam dentro desse universo. Aí, ok. O jovem faz o pacto com os deuses do bem e tal, e aí ele cria um reino em outro planeta. Eu acho meio complicado esse negócio do reino em outro planeta. Ele poderia, beleza, talvez reinar na própria Terra, que é onde os deuses do bem estão, enfim, algo do tipo, criar ali o seu próprio reino, e aí talvez, sei lá, os deuses do mal se sentindo meio que invejosos com isso, quer dizer, a gente não tem o direito de criar o nosso próprio planeta. Não, beleza, ele pode até criar um planeta, e aí talvez esse planeta, e não a Terra mesmo, ser alvo dos deuses do mal, no sentido de que tipo eles têm inveja de que um humano pode criar o planeta para ele, um planeta próprio, por conta dos deuses do bem, e isso não é justo, já que eles são deuses e eles não tiveram esse mesmo direito de criar um planeta para eles. Então, talvez seria uma motivação ali para os deuses do mal seguirem nesse caminho, e talvez seria uma motivação também para o deus neutro, aí indo caminhando para o lado realmente onde os deuses têm livre-arbítrio, só que, por algum motivo, os deuses do mal não têm poder para criar um planeta próprio, mas os deuses do bem concederam esse poder para um humano, e aí eles podem se sentirem traídos, e aí, por conta disso, quebrar o equilíbrio, né? E aí ter essa guerra mútua aí entre deuses. O que, para mim, acaba sendo um pequeno problema nessa história é que a treta e o conflito entre os deuses em si, né? Me parece muito mais interessante do que o conflito dos filhos do cara que criou o mundo, sabe? Me parece muito terceirizar o serviço. Então a gente tem um conflito grandioso ocorrendo aqui. Aí você fala, tem toda essa treta, mas não é ela que a gente vê. A gente vai ver o filho do irmão do tio do cara que foi lá, sabe? Tipo, você pega um humano e aí os filhos desse humano, e aí tem todo esse lance de reencarnação e tudo mais, que me parece muito complexo para contar uma história que ela poderia ser um pouco mais simples. E aí a gente adiciona a complexidade nas motivações, na complexidade que o personagem tem em si, para tornar ele um personagem mais crível, um personagem mais humano, mais parecido com, mais realista, né, digamos assim. E aí diminui um pouco as complexidades de passos na história, né? Então, beleza, o cara vai lá e aí ele cria esse mundo. Eu acho que ele não precisaria ficar velho, talvez, já. Para sabe, são muitos anos para passar a vingança. Beleza, pode-se usar a desculpa de que os anos passam diferente para os deuses, né? Então, beleza, o tempo dos deuses do mal acharem injusto o cara criar o próprio planeta, para eles é pouco tempo, mas pro cara que tá criando o planeta, tipo, pô, ele deu tempo dele ficar velho, dele ter filhos, dos filhos dele ficarem velhos, e aí sim os deuses do mal vão ir fazer alguma coisa. E quanto ao ser maligno que eles criaram, eu acho que de novo é terceirizar o serviço, sabe? Você estende o tempo da história, você aumenta o tempo da história pra colocar ali mais barreiras. Beleza, dá pra criar esse ser maligno e ele ser uma espécie de minion ou algo do tipo, enviado ali para acabar com o rei, com o cara que criou
esse planeta reino, né, próprio, dá, só que tem que tomar cuidado com o tempo que vai perder contando essa história, digamos assim, essa parte, porque a gente tem um conflito principal ali muito maior rolando, e aí de novo a gente vai terceirizando, é como se você tivesse, sei lá, dois adultos guerreando e eles colocassem as crianças pra brigar entre si, e é isso que a gente vai ver, sabe? Então, tipo, pô, a briga das crianças é um puxar o cabelo do outro, dar um tapa e chorar, enquanto os adultos não, os adultos já é uma briga de verdade, né? Então é mais ou menos isso que me parece nessa história, a gente tem um conflito muito maior rolando, e em vez de ver esse conflito entre deuses, a gente vai ver o conflito ali entre as criações das criações dos deuses, sabe? Fica um negócio muito, muito terceirizado, muito tipo, o conflito parece muito menor do que ele realmente significa. E aí eu fico na dúvida até se essas pessoas que seriam os protagonistas da história, eles teriam motivações interessantes o suficiente, se eles teriam peso suficiente na trama para carregar o leitor, sabe? Para o leitor se interessar por eles ali, porque para mim o conflito entre o que motiva os deuses do bem, por que os deuses do mal não podem realmente criar o planeta deles, e aí você falar, tipo, caramba, sabe? Você fica balançado de que lado que eu tô e tal, e aí de repente o cara, o humano que criou, ele não é ele é um humano, então ele tem livre-arbítrio, ele tem bem e mal dentro dele, aí de repente ele é um tirano ali no mundo que ele criou, que faz com que você fique na dúvida, tipo, mas os deuses do bem estão apoiando, né, deram poder para um cara que não é exatamente do bem, então, sabe, fazer todo esse tipo de coisa. Para mim, muito mais interessante seria a jornada ali dos deuses neutros, né, dentro dessa história, sabe, a gente contar eles. É claro que é mais difícil, como seres humanos, a gente sentir empatia por deuses, então contar a história do ponto de vista de deuses é meio complicado, por conta dessa questão de empatia. Porém, a relação desses 3 filhos do rei, né, do humano lá que criou o planeta e virou rei, elas têm que ser muito bem trabalhadas e de um modo que eu mal consigo imaginar como seria para eles terem importância nessa trama, e importância que eu digo no conflito interno, de novo. Importância de, é eles que vão ir derrotar o cara, beleza, isso aí você faz, mas isso não necessariamente significa que vai ser uma história boa de ser contada. Agora, a importância interna de, tipo, quais são as motivações reais deles? Beleza, eles não querem que o reino deles seja destruído pelos deuses do mal. Ok, mas isso é muito bobo, sabe? É muito, muito simples. Não é que é bobo, né? Bobo não é. Mas é muito simples. O que motiva eles realmente? Né? Quais são os conflitos que vai ter nessa trama? Só o conflito direto de eu tenho que ir aqui, bater nesse carinha, aí andar mais um pouco, bater nesse carinha, andar mais um pouco, bater nesse carinha, andar mais um pouco, bater no chefão, acabou, sabe? Quais são os conflitos internos que vai ter ali? Quais são os conflitos que vai rolar na trama a ponto do leitor ficar pensando? A ideia é, o que o leitor vai pensar dessa história conforme ele vai estar acompanhando? Quais vão ser as reflexões que ele vai tirar e os questionamentos? Na minha opinião, os grandes questionamentos seriam esses, né? O que motiva os deuses do mal? É realmente justo que os deuses do bem possam criar um planeta e dar esse poder para um ser humano enquanto eles não? Talvez eles queiram tomar aquele planeta exatamente por conta de eles não poderem ter um planeta próprio. E aí, será que isso é justo ou não? E aí dá para ver as motivações deles para trabalhar em relação a isso. Então, beleza. Eles querem ter o planeta deles, mas eles vão ser tiranos. Então, às vezes, sei lá, eles podem conseguir realizar o objetivo deles, mas daí eles são tiranos e aí você vê que você torceu meio que pro lado errado. Porque quando a gente coloca bem, mal e neutro numa história, você já automaticamente tem um lado para o qual torcer. E aí a história vai ficando muito superficial e muito simples, né? Eu torço pro bem, o bem vence, acabou o fim de história, sabe? É uma história que acaba ficando muito, muito rasa. E hoje, principalmente hoje em dia, né, a gente já acompanhou várias histórias aí ao longo de anos e anos e anos. O ser humano inventa e cria histórias desde que aprendeu a linguagem, desde que aprendeu a escrever, desde que aprendeu a falar. Ele cria e conta histórias e compartilha histórias. E à medida que essas histórias foram sendo compartilhadas, elas foram evoluindo, né, e ganhando em complexidade, não complexidade de etapas, mas complexidade realmente de ações, de atitudes, de temas, de tramas, esse tipo de coisa. E aí, ao ponto de que hoje em dia a gente não aceita mais um vilão que é mal por ser mal e que ele dá risadas e tal, e que ele gosta de fazer o mal, né? Aquilo que a gente costuma ver de alguns vilões muito antigos e coisas do tipo. Hoje a gente precisa de um vilão que ele tenha mais motivação, e a gente já está dando a volta
que a gente não aceita mais, às vezes, nenhum vilão que a motivação dele é ter um passado triste, é ter um passado ruim, né? Isso também já foi tão utilizado que hoje a gente já está até isso a gente está considerando como um vilão raso, como uma justificativa do mal, que seria, ele teve um passado ruim, então pronto, é por isso que ele é mal. Sabe? Até isso a gente já está começando a questionar. Então, à medida que as histórias vão sendo criadas e contadas, cada vez é exigido mais do criador de história. Então, por isso que eu falo, quando você pode trabalhar com deuses do bem, deuses neutros e deuses do mal. Só que eles não podem ser só isso dentro ali da história que é contar. Ou mesmo se eles forem só isso, como aí indo para aquilo que eu falei lá no início da sinopse sobre eles não terem livre-arbítrio e essa ser a natureza deles, isso tem que gerar algum questionamento dentro da história, né, sobre o quão ruim é alguém ser destinado a ser mal porque aquela é a natureza dele, sabe? De ele não ter escolha a não ser mal, que beleza, que sugere realmente alguma discussão, né, dentro da própria história e que gere uma discussão na própria cabeça de quem está lendo, o próprio leitor, porque é isso que faz ele levar a história depois que ele fecha a última página. Acho que eu me estendi bastante nessa sinopse aqui. Mas é porque também não era só uma sinopse, né? Era um resumo da história inteira. E o nome da nossa última sinopse de hoje é Os Três Reinos. Eu não sei ler o nome desse personagem, então vou ler do jeito que eu imaginar aqui. Tem um nome bem cabuloso já nessa história, pelo que eu tô vendo. Anguti, ficou um nome engraçado. Anguti, em seu skate descendo de uma imensa ladeira a uma velocidade extrema, é teletransportado para um outro mundo, o reino de Inarkland. Eu acho que seria assim a leitura. 2 reinos estão em guerra para conquistar o antigo reino abandonado que foi tomado por uma epidemia Rindoku. Acho que esse é o nome da epidemia. Após uma luta contra muitos monstros, corpos de humanos de monstros, bactérias se formaram, assim um vírus infectou a população e os poucos que sofreram sobraram. Eu que estou lendo errado. E os poucos que sobraram se refugiaram nas montanhas. Hakari é um reino de escravidão, desigualdade, pobreza e corrupção. Já Inarkland é um reino de paz, segurança, igualdade social, trabalhadores honestos e um governo limpo. Dito isto, Anguti, junto de seu pequeno grupo de amigos e de seu reino, lutam para conquistar o reino abandonado e livrar das mãos sujas do reino de Hakari. Bem, esse já é um modelo padrão, né? Eu acho que o nome é Isekai, né? É Isekai? Quando é um modelo já que o personagem do nosso mundo real vai para um outro mundo, um mundo mágico e tal. Eu acho que é isso. Ok. É isso mesmo. Então, beleza. É um Isekai, a história. Traçando um paralelo com o que eu falei já na sinopse anterior, né? Quando a gente tem um reino totalmente mau e um reino totalmente bom, isso deixa a história um pouco rasa. Então, o que é interessante nessa história é sempre você trabalhar ali com a ambiguidade das coisas, né? Então, tipo, por que esse reino é considerado bom? Por que aquele reino é considerado mal? Como ele caiu no reino de Narkland, e o reino de Narkland é um reino bondoso e tudo mais, tudo assim? Será que esse reino é assim mesmo ou é só porque ele caiu ali e esse é o discurso que é pregado ali? E aí é pregado que o reino de Hakari é um reino de escravidão, desigualdade, pobreza e corrupção. Tipo, você não sabe, você não foi pra lá, sabe? Então fica interessante se tiver talvez uma ambiguidade com isso. É tipo aquele negócio, na Coreia do Norte todo mundo lá acha que tá no melhor país do mundo, que todos os outros países são horríveis, porque eles não têm acesso a informações do resto do mundo. Então logo eles pensam isso. E às vezes isso pode ser trabalhado com o visual na história. Então, sei lá, o reino de Hakari, ele tem um estilo mais bruto, digamos assim, mais estilo bárbaro, sabe? Então são armaduras mais pontudas, coisas assim. As pessoas elas se comportam com um pouco mais de, como posso dizer, de forma mais grosseira, esse tipo de coisa. E já em Narkland não, é aquele jeitinho, sabe? Tipo europeu, padrão europeu, bem mais com etiqueta e tudo mais, mas essa etiqueta às vezes pode pode esconder uma corrupção muito grande. E aí, ao longo da história, o próprio Anguti ele acabar tipo, vendo que as coisas não eram como ele imaginava e que, sei lá, o reino dele tem corrupção e o outro não tem corrupção, só que as pessoas agem de um jeito diferente. Eu acho interessante trabalhar esse tipo de coisa na história para não ficar aquele preto no branco certinho, sabe? De modo que não fique realmente aquele negócio assim, eu tô no reino do bem, então eu vou torcer pro reino do bem. E aí a gente vai derrotar o reino do mal. E somos felizes. Sabe? Não ficar um negócio realmente muito superficial. Voltando para o que eu li
completamente na outra sinopse. Então acho que é algo interessante para ser trabalhado. Indo para o ponto do reino que foi abandonado, né? Eu consigo imaginar esse reino sendo caído por conta dessa epidemia, né, que teve lá. E aí tem a população e tal, e os refugiados desse reino, e sei lá, ele tá tomado por monstros, por coisas do tipo. E aí, óbvio, beleza, os dois reinos teriam realmente, talvez, a intenção de aderir, né, aquilo ali ao seu território. E aí teria essa guerra. E aí na guerra tem a guerra de informação, né, de você construir um inimigo. E construir um inimigo como completamente ruim, como uma pessoa, como nem ser uma pessoa, né, que é geralmente o que muitos países e culturas costumam fazer na guerra, que é desumanizar a outra cultura para que assim seja justificado cometer atrocidades com ela. Então, guerra não é um negócio bonito, e aí quando você coloca um país que supostamente é um reino de paz, que está entrando numa guerra supostamente por um bom motivo, você fica assim, você é um reino de paz, mas você está entrando em guerra? Conte-me mais sobre isso, sabe? Então eu acho que dá para trabalhar de uma maneira mais ambígua a relação entre os reinos e onde o Angut está. Agora, uma coisa que eu quero muito dizer sobre Isekais, e um erro que é muito comum de ser cometido quando vai fazer esse tipo de história, onde o personagem sai do nosso mundo, vai para um outro mundo, é o lance da relação que ele tem com o mundo do qual ele saiu, né? Geralmente, em um Isekai, o objetivo do personagem vai ser voltar para o seu mundo. Uma das coisas que é preciso fazer é o personagem ter essas lembranças do mundo, ter saudade do mundo dele, saudade das coisas que ele vivia, esse tipo de coisa. Ele não só comprar a ideia como um retardado que não tem 2 neurônios na cabeça e que só vai tipo, nossa, que legal, isso é muito bacana, e sabe, mesmo que ele seja alguém muito animado, alguém muito assim, é interessante em alguns momentos colocar ele mais pensativo, mais nostálgico, né, ali um pouco triste por, sei lá, tinha amigos, tinha família, ele pensando, caramba, minha família deve estar preocupada comigo, sei lá, na primeira noite fora, tipo, caramba, eu não voltei pra casa, como que minha família vai reagir e tal, eles devem estar desesperados. Então, mesmo sendo um personagem muito animado e muito feliz e empolgado com esse mundo novo, com esse negócio de poderes e coisas do tipo, e magia e não sei o que, e guerra e tal, né, porque é coisas que geralmente a gente vê em jogos, em livros, filmes, etc., mesmo sendo um personagem muito animado e muito empolgado, é importante colocar esse tipo de atitude no personagem porque vai tornar ele mais crível, vai tornar ele mais real. Pô, se você fosse, hoje, teleportado para um outro mundo, por mais incrível que possa parecer esse outro mundo, você ia ter preocupações com as coisas que você deixou nesse mundo aqui, e com as pessoas, e como as pessoas iriam reagir, esse tipo de coisa. Você teria, qualquer pessoa normal teria. Então, dentro de uma história, você tem que trabalhar isso porque o seu personagem ele tem que ser uma pessoa real. Então, nesses casos é bem simples, só pensar, pô, como que você reagiria? Imagina como que seria, dependendo da idade aqui do Angut, né? Se ele estava descendo de skate, eu imagino que ele não era um adulto de 40 anos, a não ser que ele seja o Tony Hawks. Enfim, então, eu imagino que ele seja mais jovem, tenha paz, tenha esse tipo de coisa, tem escola, eles tinham as preocupações normais da vida dele, e que são preocupações que nesse novo mundo, sabe, vão continuar abalando ele até chegar ao ponto onde ele não vai mais pensar nisso, porque ele está muito envolvido já nos conflitos desse novo mundo onde ele está. Mas principalmente no início da história ali é interessante trabalhar esse tipo de coisa. Talvez ter alguma coisa muito importante no mundo real para ele, ou talvez, é porque se ele estava descendo de skate uma ladeira, não sei, me parece que ele estava curtindo a vida, que ele não era uma pessoa muito triste e depressiva, porque também dá para trabalhar o outro lado, né, que é o personagem ter uma vida horrível, e aí ele realmente abraçar esse novo mundo, porque é um lugar onde ele pode sair daquela vida horrível que ele tinha, e talvez o arco dele na história, vivendo em um mundo que é ainda mais horrível, né, com morte, com monstros, com esse tipo de coisa, ele perceber que talvez a vida dele não era tão horrível assim, ou talvez ele possa lidar diferente com aquela vida dele, que era ruim de fato, mas que ele pode, mas que ele percebe que tem coisas piores e que ele pode lidar de forma diferente com aquilo, pode se impor mais em relação àquilo para tentar mudar a vida que ele tinha na Terra. Então são 2 caminhos que dá para trabalhar na história, mas sempre muito importante. Você está tirando um personagem do nosso mundo para colocar em outro mundo, não é só para fazer piadas com smartphone, com internet e com, sei lá, cultura pop e coisas do mundo contemporâneo, mas também para trazer realmente as experiências que ele tem no nosso mundo, aplicar na história e também
as outras características que são do nosso mundo normal. Porque tem que justificar ele sair do nosso mundo. Por qual motivo na história a gente precisa acompanhar não um personagem que é desse mundo, mas um personagem que é do nosso mundo? Tem que ter um motivo claro dentro da história para isso, que é exatamente as experiências dele, que são os conflitos que ele vai enfrentar nesse novo mundo, que é o que ele vai aprender nesse novo mundo para trazer para a vida normal, para a vida real dele, e aí a gente, por estar no mundo real, né, não estar nesse mundo fantástico, vai acabar aprendendo essas lições também e querendo talvez aplicar essas lições na nossa própria vida daqui no mundo real. Então, tem que ter um motivo dentro da história, né? Tudo que a gente cria dentro de uma história, ela tem que ter um motivo narrativo, tem que ter um motivo dentro da trama. Algo não pode acontecer só porque aquilo é legal. E mesmo que aconteça porque é legal, tem que ter um motivo dentro da história. Tem que ter alguma coisa ali que justifique aquilo que você está criando, aquilo que você está introduzindo. Então, novamente, se o personagem ele não é do mundo fantástico, ele é do mundo real, entre aspas, isso precisa ter algum motivo dentro da história para a gente estar acompanhando esse personagem. Quando eu falo motivo dentro da história, não é é porque só um personagem no mundo real que vai conseguir fazer isso. Isso também é legal, mas eu digo motivo assim, em termos de subtexto, em termos de tema, coisa que eu já falei aqui hoje, que é isso, que ele vai aprender ali, ele vai trazer para o mundo real, e aí o leitor vai aprender também por consequência. O que ele aprendeu no mundo real vai ser útil ali dentro daquela história e tudo mais. Enfim, tem que ter um motivo ali, e o motivo pode ser a gente se conectar mais com ele do que com os personagens de um mundo fantástico. Então a gente entender mais isso, mais ele, mais os conflitos dele. Mas daí ele precisa ter conflitos para isso. E essas foram as sinopses de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Para você que chegou até aqui, eu acho que esse foi um dos vídeos mais longos de sinopse que teve, mas faz parte. A minha ideia não é realmente pensar muito no tempo, é sair falando. Enquanto eu tiver coisa para falar, eu vou falar. Essa é a ideia, é porque eu quero ajudar o máximo possível e eu acho legal discutir. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo longuíssimo até aqui e vejo vocês em um próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis.